Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Haroldo Peon e hoje nós vamos nos aprofundar em um dos temas mais vitais, debatidos e frequentemente mal compreendidos da administração e do comportamento humano nas organizações: a liderança e as suas reais distinções em relação à gestão clássica. Ao longo da história dos negócios, acompanhamos uma profusão imensa de conceitos, fórmulas prontas e discursos inflamados que tentam resumir o papel de quem comanda equipes. No entanto, quando olhamos sob a ótica científica e prática, percebemos que liderar não é um ato de magia nem uma simples atribuição burocrática. É um processo contínuo de influência mútua, negociação de sentidos e mobilização coletiva em direção a transformações concretas. Nosso objetivo aqui é desconstruir os mitos, analisar a evolução do pensamento sobre liderança, desde as abordagens clássicas até as contemporâneas, e fornecer um instrumental reflexivo sólido para que vocês consigam avaliar as dinâmicas de comando e governança dentro de qualquer organização. Para darmos os primeiros passos nessa jornada teórica e prática, precisamos estabelecer o que realmente constitui o fenômeno da liderança. Não estamos falando simplesmente de ocupar uma cadeira de diretoria ou portar um crachá de supervisão. A literatura científica consolidada compreende a liderança como um processo dinâmico e relacional, que envolve influenciar outras pessoas no contexto de grupos com o propósito de atingir mudanças reais e objetivos compartilhados. Notem que a própria palavra processo já desmonta a ideia de um evento estático ou de uma característica imutável de um indivíduo isolado. A liderança acontece na troca, no dia a dia, nas interações cotidianas em que indivíduos se conectam para produzir resultados que não seriam alcançados isoladamente. Quando observamos o funcionamento de uma organização de grande porte, percebemos que o líder não é necessariamente aquele que detém a autoridade formal no topo do organograma, mas qualquer indivíduo capaz de articular processos, engajar colegas e gerar tração em torno de uma causa comum. Essa influência mútua e não coercitiva representa o cerne do processo de liderança. Em estruturas tradicionais, a autoridade se impõe pelo medo da punição ou pela submissão direta ao poder hierárquico, algo que não configura liderança genuína, mas sim mera obediência burocrática. A liderança opera por meio de comportamentos persuasivos, em que as pessoas decidem livremente seguir uma direção proposta porque encontram valor, propósito e clareza naquela visão. Essa via de mão dupla acontece de modo multidirecional. O líder influencia o grupo, mas também é profundamente moldado pelas reações, questionamentos e contribuições dos seus seguidores. Em um ambiente corporativo moderno, o fluxo de influência não é exclusivamente vertical, de cima para baixo. Ele ocorre lateralmente entre pares e de baixo para cima, sustentando a construção da cultura e da estratégia da empresa. É fundamental também redefinirmos a própria figura do seguidor. No senso comum, o liderado costuma ser retratado como um elemento passivo, alguém que apenas recebe instruções e as cumpre roboticamente. Isso é um equívoco conceitual grave. O seguidor é um agente ativo, coautor do processo de liderança, que legitima a autoridade do líder e participa da tomada de decisões, oferecendo contrapontos, perspectivas técnicas e energia de execução. Embora exista uma assimetria natural de papéis, dado que o líder geralmente dispõe de mais recursos de articulação e responsabilidade formal pela visão de longo prazo, a relação de liderança só existe quando há esse reconhecimento recíproco. Quem é seguidor em um projeto específico pode assumir a posição de liderança em uma frente técnica paralela, demonstrando o caráter situacional e negociado dessa dinâmica de trabalho. Além disso, a liderança é orientada para mudanças substanciais e para a construção de propósitos comuns. Manter a engrenagem funcionando exatamente como sempre funcionou é uma tarefa administrativa respeitável, mas a liderança exige direcionamento para o novo. Trata-se de engajar a equipe para atingir estados futuros que demandam esforço conjunto, aprendizado contínuo e superação de barreiras. Essa busca precisa fazer sentido para todos os membros envolvidos. Se a mudança serve unicamente aos interesses pessoais de quem comanda, não temos um propósito compartilhado, mas sim instrumentalização de pessoas. Por isso, o verdadeiro líder é aquele que articula os anseios coletivos com os objetivos estratégicos da organização, estabelecendo uma atmosfera de interdependência onde todos compreendem claramente
o impacto do seu trabalho no quadro geral da empresa. Um exemplo marcante de estilos distintos de liderança pode ser observado na trajetória corporativa da Apple, uma das organizações mais valiosas do planeta. Quando Steve Jobs liderava a companhia, sua atuação era caracterizada por uma postura centralizadora, obsessivamente detalhista e focada em controlar cada fase do desenvolvimento dos produtos, exercendo intensa pressão sobre os times de engenharia e design. Seu foco no produto e sua visão intransigente foram cruciais para redefinir categorias inteiras de consumo com criações revolucionárias. Por outro lado, Tim Cook estruturou um modelo operacional baseado na excelência de cadeias de suprimentos globais, delegando com profunda confiança áreas técnicas e criativas para especialistas renomados e concentrando sua energia nas áreas em que possui pleno domínio estratégico e operacional. Ambos os líderes imprimiram suas marcas de forma consistente, demonstrando que não existe um estilo único para exercer influência e alcançar resultados extraordinários. Se você está acompanhando esta aula, apreciando a profundidade das nossas discussões conceituais e deseja continuar aprimorando sua visão executiva e analítica, faça uma pausa rápida para curtir este vídeo e se inscrever no canal. A sua participação ativa é o que mantém nossa comunidade acadêmica viva, permitindo que continuemos produzindo conteúdos densos, fundamentados e sem atalhos superficiais. Aprofundando nossa análise histórica, é essencial compreender como o pensamento científico sobre liderança se estruturou ao longo de mais de um século de investigações sistemáticas. As raízes mais antigas sobre o assunto remontam aos estudos clássicos de tratados militares e filosóficos, como os escritos clássicos sobre estratégia de Sun Tzu e as reflexões sobre governança e poder de Nicolau Maquiavel, formuladas no início do século XVI. Nessas primeiras abordagens, a liderança era frequentemente associada a figuras monumentais, imperadores e generais que decidiam os rumos das nações pela força de suas personalidades ou por façanhas bélicas extraordinárias. Essa visão sedimentou as bases da chamada teoria dos traços, também conhecida como a abordagem do grande homem, que dominou a literatura acadêmica até o final da década de 1940. A teoria dos traços sustentava a hipótese de que a capacidade de liderar constituía um dom inato, uma herança genética de características físicas, intelectuais e de personalidade reservada a poucos indivíduos especiais. Pesquisadores da época empenharam-se em catalogar traços como extroversão, inteligência verbal, estatura física e autoconfiança inabalável. No entanto, essa linha de pensamento mostrou-se profundamente limitada e determinista. Ela ignorava por completo o contexto no qual o líder atuava, desconsiderava as necessidades dos liderados, e não conseguia explicar por que um indivíduo tido como brilhante em um cenário específico fracassava categoricamente em outro ambiente. Ao tratar a liderança como um pacote genético imutável, essa perspectiva negava a possibilidade de desenvolvimento, treinamento e aprendizado social das competências de liderança. Com a expansão acelerada do capitalismo industrial na década de 1950, o foco dos pesquisadores migrou dos traços de personalidade para os padrões de conduta dos líderes dos processos de trabalho, inaugurando a escola comportamental. Em vez de perguntar quem é o líder, a ciência passou a investigar o que o líder efetivamente faz no cotidiano corporativo. Surgiram divisões estruturais clássicas que contrapunham os líderes orientados para as tarefas àqueles orientados para as pessoas. A liderança focada em tarefas priorizava a divisão técnica do trabalho, a padronização de procedimentos, o cumprimento de prazos e o controle rígido da produtividade. Já a liderança voltada para relacionamentos e pessoas buscava promover um clima organizacional acolhedor, incentivar a confiança interpessoal e acolher o bem-estar psicológico da equipe. Essa abordagem abriu caminho para entender que a liderança pode ser aprendida e modulada de acordo com as necessidades operacionais da firma. Na década de 1960, impulsionada pelas transformações sociopolíticas da Guerra Fria e pela crescente complexidade das corporações multinacionais, emergiu a teoria contingencial ou situacional. Os teóricos dessa corrente perceberam que não existe um estilo de comportamento universalmente perfeito. A eficácia da liderança passou a ser entendida como uma função da adequação entre o comportamento do líder e as variáveis específicas do ambiente. O líder precisava avaliar fatores críticos
como a clareza da tarefa a ser executada, o nível de maturidade técnica do time, o poder formal conferido pela estrutura hierárquica e a qualidade das relações interpessoais preexistentes. Uma equipe de especialistas altamente qualificados exige um estilo de liderança amplamente diferente daquele requerido por uma linha de produção recém-instalada com funcionários sem treinamento prévio. A liderança eficaz tornava-se, portanto, a arte de ler o contexto e adaptar o comportamento. Na sequência desse desenvolvimento, as décadas de 1970 e 1980 testemunharam o surgimento da Escola Relacional de Liderança, que colocou a qualidade das interações diádicas no centro das atenções. Ao analisar as trocas diretas entre líderes e liderados, essa vertente demonstrou que o líder não se relaciona com toda a equipe de maneira homogênea. Vínculos baseados puramente no cumprimento estrito do contrato de trabalho geram interações frias e resultados medianos. Por outro lado, relacionamentos alicerçados em confiança mútua, lealdade profissional e respeito recíproco promovem níveis substancialmente superiores de engajamento, retenção de talentos e desempenho inovador dentro dos departamentos. A liderança passava a ser vista como um investimento contínuo na solidez do capital social interno. Paralelamente, os estudos organizacionais começaram a questionar o foco excessivo no líder e abriram espaço para as teorias implícitas de liderança e para os modelos focados no processamento cognitivo dos liderados. Essas pesquisas demonstraram que cada seguidor carrega em sua mente esquemas mentais, expectativas culturais e preconcepções sobre como um líder deve agir, falar e se portar. Um comportamento percebido como assertivo por determinado grupo pode ser interpretado como agressivo por outro, a depender dos filtros perceptivos e valores dos liderados. Essa virada conceitual descentralizou a figura do comandante supremo e estabeleceu as fundações para o surgimento do autogerenciamento de equipes e da liderança compartilhada, na qual a responsabilidade de condução dos projetos transita fluidamente entre os profissionais, segundo a expertise necessária em cada etapa. No final do século XX, consolidou-se a escola da nova liderança, com o modelo da liderança transacional versus liderança transformacional. A liderança transacional opera pela lógica da troca utilitária de benefícios. O líder define metas, oferece recompensas financeiras ou promoções pelo seu cumprimento e aplica medidas corretivas em caso de desvios operacionais. Embora seja indispensável para manter a ordem e a previsibilidade, a transação não gera encantamento nem transcendência de interesses. A liderança transformacional, por sua vez, eleva o patamar ético, motivacional e criativo do coletivo. O líder transformacional inspira a equipe por meio de uma visão de futuro estimulante, estimula o pensamento crítico, apoia o desenvolvimento individualizado e incentiva os liderados a colocarem os interesses coletivos acima dos ganhos imediatos de curto prazo. Nos anos 2000, com a exigência por maior responsabilidade corporativa diante de sucessivos escândalos éticos globais, ganhou destaque a teoria da liderança autêntica. Alicerçada na psicologia positiva e em princípios filosóficos rigorosos, essa teoria propõe que a credibilidade duradoura de quem comanda decorre de 4 pilares comportamentais centrais. O primeiro pilar é o autoconhecimento, a capacidade do líder de compreender suas forças, limitações e valores fundamentais. O segundo é a transparência relacional, demonstrando abertura, honestidade genuína e vulnerabilidade na interação com o time. O terceiro é o processamento balanceado de informações, que consiste em analisar dados e ouvir opiniões contrárias de forma imparcial antes de tomar decisões críticas. Por fim, o quarto pilar é a perspectiva moral internalizada, agindo sempre guiado por padrões éticos elevados, mesmo diante de fortes pressões corporativas externas. Compreendida essa trajetória evolutiva, chegamos a uma discussão estrutural de máxima relevância, a distinção indispensável entre liderança e gestão. Na rotina corporativa, é extremamente comum ver profissionais usando líder e gestor como sinônimos intercambiáveis. Trata-se de uma confusão técnica expressiva. A gestão é uma função formal atribuída pelo organograma da instituição, com responsabilidades delimitadas sobre recursos, orçamento, processos, metas e estruturas hierárquicas. O poder de um gestor decorre da legitimidade formal de seu cargo dentro da pirâmide organizacional da companhia.
Quanto mais alta a posição na estrutura hierárquica, maior a alçada deliberativa e o dever de supervisão, controle e prestação de contas. O trabalho da gestão clássica foca predominantemente na manutenção da estabilidade e no alcance de eficiência e eficácia operacional. O gestor planeja meticulosamente as atividades corporativas, estabelece prazos exequíveis, fiscaliza a conformidade normativa, resolve gargalos técnicos cotidianos e avalia sistematicamente os resultados operacionais do setor. A sua postura exige uma atuação predominantemente racional, disciplina estruturada, visão conservadora e comedimento na tomada de decisões de curto prazo para proteger a integridade dos processos corporativos. A gestão opera essencialmente orientada pelo como fazer, pela busca por controle das variáveis e pelo cumprimento fiel dos regulamentos e diretrizes da empresa. Sem uma gestão sólida, rigorosa e profissional, qualquer organização sucumbe ao caos e à ineficiência financeira. Por outro lado, a liderança lida com a dinâmica das relações humanas, o alinhamento de visões e a navegação deliberada pelas incertezas da mudança. Enquanto o gestor cuida do presente e da previsibilidade, o líder se debruça sobre o futuro e a transformação. A legitimidade do líder não vem escrita em uma portaria de nomeação corporativa, mas é construída e validada no cotidiano, pelas pessoas que optam por seguir a sua orientação prática. O líder atua prioritariamente sobre o porquê das ações estratégicas, simplificando desafios complexos, alimentando um ambiente de segurança psicológica, empoderando os membros da equipe e estimulando o protagonismo de cada indivíduo dentro do projeto coletivo. Essa distinção fica evidente quando examinamos o contexto de grandes conglomerados globais e organizações públicas. É perfeitamente possível encontrar excelentes gestores técnicos que asseguram o funcionamento impecável de fluxos operacionais e relatórios orçamentários, mas que falham categoricamente em inspirar suas equipes para novos patamares de excelência, ou em engajar pessoas em momentos de ruptura estratégica. Da mesma forma, encontramos indivíduos sem qualquer autoridade hierárquica formal dentro do organograma que exercem uma liderança extraordinária, articulando pares, gerando inovação e estabelecendo coalizões de trabalho para solucionar problemas complexos. O cenário ideal para qualquer organização contemporânea é desenvolver profissionais capazes de integrar ambas as dimensões, deter o rigor técnico da gestão de processos e a sensibilidade humana da liderança relacional. Empresas de vanguarda que atuam em setores de alta volatilidade tecnológica, como a Microsoft, em seu processo de transformação cultural nas últimas décadas, exemplificam claramente a integração harmoniosa entre liderança e gestão. A empresa precisou de uma liderança transformadora para alterar uma cultura historicamente competitiva e fechada, convertendo-a em uma mentalidade voltada para o aprendizado contínuo, a empatia e a colaboração aberta entre setores. Contudo, essa visão humanizada teria fracassado se não viesse acompanhada de uma gestão rigorosa de portfólio de produtos, métricas financeiras precisas de computação em nuvem e disciplina estrita de alocação de capital em escala global. A visão do líder abre o caminho rumo ao horizonte estratégico, mas a disciplina do gestor constrói a estrada sólida pela qual a organização caminha com segurança. Chegamos ao encerramento da nossa aula de hoje. Compreendemos que liderança e gestão são capacidades distintas, interdependentes e complementares para o sucesso das pessoas e das organizações. Ao longo da nossa carreira profissional, seremos chamados repetidas vezes a alternar conscientemente entre o rigor metódico do planejamento e a sensibilidade relacional de engajar seres humanos em torno de objetivos nobres. Convido você a refletir criticamente sobre a sua própria atuação profissional e a observar como essas forças operam no seu ambiente de trabalho diário. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando suas impressões, dúvidas ou experiências práticas. Não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas próximas aulas. Um grande abraço a todos e nos vemos no nosso próximo encontro.